você, já realizou alguma atividade complementar no seu curso? Eu sou o Amon. E eu sou o Thiago. E hoje a gente vai trazer um podcast para vocês que é sobre atividades complementares na faculdade de medicina. Por quê? Nem tudo está nos livros. Bom, esse tema eu acho que é um tema importantíssimo. Com certeza. Por isso que a gente está fazendo esse podcast. A gente já falou sobre o Enamed num story, comentando sobre a saída das análises curriculares, mas eu acho que essas atividades complementares vão muito além disso. Então, o que a gente quer trazer é um pouco de análise curricular para residência, mas mais o bônus que você tem profissionalmente e na vida também. Eu acho que isso dá um sentido para a faculdade, dá um sentido até de vida para a pessoa. A gente puxou um pouco desse gancho justamente no segundo episódio, né, que foi o episódio falando sobre o Enamed. E aí, a grande questão, né, que fez com que a gente pensasse nesse ser o tema do nosso quarto episódio, é exatamente o que o Amon falou, assim, né, que as atividades complementares, elas não são apenas atividades complementares, né? As atividades complementares, elas trazem uma série de, enfim, recursos, capacitações, adaptações, né, junto delas, que com certeza vão contribuir com você como pessoa, com você como aluno, e com você, no caso, né, que é o nosso tema, como médico. Então, essa é a principal questão, né, que a gente vai abordar hoje. E a gente separou, né, como guia, mais ou menos, já que uma vez que o Enamed não tem, né, mais essa avaliação curricular, o edital da USP, né? A gente se baseou no edital da USP de 2024 para 2025, que eu acredito que é uma residência que todo mundo, assim, todo mundo não, mas a grande maioria dos médicos queiram. Então, a gente vai se basear nisso, ver o que a gente tem, o que a gente não tem, e como é que, principalmente, não vai ser um checklist, mas vai ser como aquela atividade complementar, no caso, se a gente tiver feito, como aquilo agregou e o que a gente acha que é importante, por que seria importante você fazer aquela atividade complementar. Não só pensando em um checklist para a prova de residência, que, claro, tem que pensar nisso, mas vai muito além, tá bom? E a gente viu que, assim, no nosso currículo é um pouco igual, né? Mas tiveram algumas coisas que o Amon fez mais do que eu fiz um pouco mais do que ele. Então, acho que nós temos um pouquinho, pelo menos um pouco, né? Para poder complementar, nem que seja uma abstração, assim, né? Sobre cada tópico que a gente vai comentar. Então, Amon... Perfeito. Então, nesse edital, lembrando que a análise curricular vale 10% da prova da USP e da maioria das residências que tem algum tipo de análise curricular. A primeira que aparece para a gente é a atividade de monitoria. A monitoria você pode dar em qualquer fase da faculdade, desde o ciclo básico até o ciclo clínico, o internato. E, para mim, a monitoria, o principal é você aprender muito bem aquela disciplina. Porque quando você estuda para fazer uma prova, você aprende pouco. Quando você estuda para ensinar para outra pessoa, aquela compreensão da matéria é muito maior. Outra coisa, você faz contato com calouros, com alunos mais novos, que aquilo pode... Você vira uma referência, então, você é um monitor de anestésio, Thiago. Ele vai ter uma referência, assim, importante, se você for um bom monitor também, tem essa questão. Da mesma forma, você sendo um monitor de cirurgia, o Amon vai ser justamente essa referência para os alunos, né? E o terceiro, você tem um grande contato com o professor. Então, o professor, vendo que você é um monitor que se destaca, sempre está lá ajudando. Se for no ciclo clínico ou básico, vai te chamar para, sei lá, para uma publicação de um trabalho científico, para alguma coisa, um pôster. E no ciclo clínico e no internato, pode até surgir alguma oportunidade. O próprio, a monitoria de anestesiologia, né? A gente acaba que, por essa proximidade com os professores, a gente acompanha eles em plantões anestésicos, né, de anestesia. Então a gente ganha muito bem essa experiência, né, assim, é bom, tem que aproveitar, né, a gente acaba tendo que sacrificar uma troca, né, de horários, mas a gente indo acompanhar, a gente treina hack anestesia, treina o manejo do paciente naquela hora, né, a gente fica ajudando o anestésio, intubação orotraqueal, máscara laríngea. Acaba que a gente tem... Porque, assim, o foco da monitoria, no caso, é manejo de via aérea, né? Então a gente ganha essa experiência relacionada a ela. E que tem muito a ver com a nossa experiência médica, né? Então, acho que da monitoria o importante é isso. É você aprender, criar contato com calouros e oportunidade
contato com os professores, que aquilo pode gerar oportunidades segundas. Sim. Aí depois na lista, próximo é a iniciação científica. Eu posso falar um pouquinho, né? Nós dois fizemos iniciação científica, né? Lá Juntos. Juntos já, inclusive. Foi como a gente se conheceu. Assim, a gente já se conhecia, mas foi quando a gente se aproximou mais. Para quem não sabe, nosso episódio piloto a gente fala sobre isso. Mas a iniciação científica, qual que é a coisa mais importante do que ela? Que ela pode oferecer pra gente? A gente conversou um pouco, né, no nosso brainstorm antes do episódio, e principalmente, pelo menos pra mim, né, o Amon pode falar um pouco pra ele, mas pra mim foi a experiência de você desenvolver o raciocínio científico. Então, a metodologia científica que a gente escuta tanto falar, né, tanto no pré-vestibular quanto também no ciclo básico. Então, assim, quando eu ia realizar um experimento, que a nossa primeira iniciação científica era de projeto de base, né, ciência de base, Pipetando. a gente ia ficar pipetando, tinham protocolos muito estritos para poder fazer. Então a gente sempre tem, assim, não sei se isso é obrigatório em todos os laboratórios, mas todos que eu já frequentei, a gente precisa ter o nosso caderno de protocolo, que é individual para cada pessoa. Então, nesse caderno de protocolo, tem tudo que eu faço nele escrito. Então, o protocolo que eu sigo, então, por exemplo, vou fazer um protocolo de imunofluorescência. Eu vou ter que escrever, na primeira vez que eu fizer, todo esse protocolo, passo a passo, com dosagem, o que eu fiz, a data, tudo certinho. E das próximas vezes que eu for realizar, eu vou ter que descrever novamente tudo que eu fiz. Então isso é uma coisa que nós podemos aplicar em muitas outras coisas, né? E aí essa foi a principal função que eu achei, além do método científico, né? Uhum. Que é muito importante até para a gente utilizar na medicina baseada em evidências, que eu posso falar um pouco. Mas esses protocolos de pesquisa, eu acabei levando muito para o meu interesse cirúrgico, né? Então, muitas vezes eu acompanhando um plantão cirúrgico, ou até, enfim, no meu estágio, né, acompanhando o serviço, eu cheguei a fazer até uma época um protocolo de cirurgias. Então, eu pegava a cirurgia que eu assistia e eu escrevia o passo a passo dela, do início ao fim. Eu ia escrevendo, quando eu não entrava muito ainda em cirurgia, eu ficava do lado de fora escrevendo, e a partir do momento que eu passei a entrar, eu escrevia no final, como se fosse um relato cirúrgico, né? E isso foi ótimo pra mim, assim, me ajudou muito. Amon, fala a sua experiência aí, o que você acha? Não, eu concordo com você. Eu acho que o nome iniciação científica é justamente esse. É um começo, é um primeiro passo para você entender o mundo científico. E para mim foi bem isso mesmo. Eu acho que me abriu muito os horizontes. A gente tinha atividade de leitura de artigo científico, então... Apresentação de artigo científico também, às vezes. Então, para mim foi isso. Foi uma porta de entrada. E aí eu já vou enganchar no próximo tópico, que é publicação científica. Então, quando você faz uma iniciação científica, muitas vezes você aprende, e depois que você aprendeu o método científico, é a hora de você colocar a mão na massa e publicar. A publicação eu vejo que para o médico é importante por alguns pontos. Primeiro, você aprende mais a metodologia científica. Então, a medicina baseada em evidências, você tem que ter... Não é só você pegar um artigo e ler, mas você precisa entender se aquilo tem viés ou não, e quando você publica, é uma forma ativa de você compreender aqueles conhecimentos teóricos. Especialmente quando é, por exemplo, uma publicação sobre uma doença específica, né? Você Exato. tem que estudar muito sobre aquele tema que você vai publicar. E a segunda coisa é que quando você tem uma publicação, você acaba virando uma referência naquilo, e profissionalmente, o médico que tem mais publicações, academicamente ele é visto, tem uma hierarquia assim, de publicação, de autores com publicações indexadas, tem um ranking, para vocês saberem, tem um ranking de fator de impacto não só da revista, mas da própria publicação. Da publicação. Então, é um diferencial, né? É um diferencial, sem dúvida, e você começar isso na faculdade já te coloca na frente quando você formar e for médico. Então isso acho que é muito importante a gente investir um tempo para essa parte científica. Então, iniciação científica e publicação a gente for como duas coisas separadas, porque está separado aqui no edital. Mas uma coisa que eu acabei até esquecendo de falar é que existe uma diferença de pontuação da iniciação científica que você realizou uma publicação e a que você não realizou uma publicação. A diferença de pontos, eu acho que é de 50% até, né? Uhum. É bem importante. Deixa eu ver aqui. Então, iniciação científica
Tem a diferença de com bolsa e sem Sem bolsa. Com bolsa vale mais. E quando você tem, se for sem bolsa e você tem a publicação, pontua 10. E sem é 4. Então é mais da metade. Mais do que o dobro você pontua quando você tem uma publicação durante a sua iniciação científica. Então, mantenham em mente aí quando vocês forem entrar numa iniciação. Agora, eu vou puxar isso aqui da organização de congressos ou eventos, né? Sim. Enfim, isso aí tem até... A gente acabou tendo um pouco dessa experiência no ano passado, né? Que nós dois somos da LANC, da UFRJ, que é a Liga de Neurocirurgia. E a gente chegou a organizar, né, já 2 eventos, um simpósio de cavernomas, no ano retrasado, e o Suturão, que foi um curso de sutura e paramentação que a gente fez, né? Que foi muito bom, o pessoal gostou bastante, inclusive. E isso, impressionantemente, conta ponto também. Então, você realizar eventos relacionados à liga, congressos, simpósios, você participar da organização disso, também pontua. Então, assim, como sendo muito breve, né, de importância, para mim, foi muito importante porque você ganha esse manejo de pessoas, primeiramente, né? Isso é Que difícil. é muito difícil de você uma conseguir. habilidade. É muito difícil de E você muito conseguir. importante para a vida. Qualquer área da vida, assim. Segundo, você aprende a ter que negociar com empresas. Então a gente teve que negociar com empresa de Patrocinador. coffee break, patrocinador, ficar trocando e-mail pra caramba. Falar com a Parte faculdade. Parte financeira também, negociar sala para poder conseguir o espaço. Então, assim, primeiro você faz pequeno, depois você faz grande, né? Sim. Então, assim, eu acho que essa é a parte principal. E também na apresentação, né? Acabou que muitas vezes a gente teve que apresentar, ensinar os alunos nos cursos, nesses simpósios. Então, também, assim como a iniciação científica tem as apresentações, né? Depois o Amor vai falar de apresentação de trabalho, a gente treina muito essa oratória, né? Essa interação com pessoas. Então, de organização de congressos e eventos, isso daí. Agora, aí, ó, aproveitando até, né? A apresentação. Perfeito. Agora é o pôster. Então, Apresentação oral e pôster. Apresentação oral e pôster. Em congresso, né? Então, na faculdade de medicina, sem dúvida, é um momento do acadêmico ir para um congresso. E eu lembro da primeira vez que eu fui clássico, ao congresso. Isso é clássico. Foi muito legal, coffee break, um monte de gente importante conversando sobre temas que eu não estava entendendo nada, mas eu estava ali com uma roupinha. E no primeiro congresso bacana. A gente sempre não vai entender nada das aulas, vai ficar viajando, né? E foi muito bom para entender o que é um congresso, mas eu não tinha entendido o que é um congresso. Eu só entendi para que serve um congresso depois quando Exatamente. eu falei, eu tenho que estar lá expondo alguma coisa também. Lógico que a gente, como posição de estudante, ou nem estudante, mas a gente sempre vai estar aprendendo mais do que ensinando. E quando eu tive essa percepção, nossa, eu como aluno de medicina posso fazer alguma coisa, posso mandar um pôster, posso fazer uma apresentação oral, eu falei, isso muda a perspectiva, porque você está lá, as pessoas vão te dar uma atenção, que seja 1-2 minutos, vão te escutar, eu falo, olha, essa pessoa estudou isso e vai discutir com você se tiver um tema de afinidade. Então isso é importante porque você desenvolve a sua oratória, a sua capacidade de transformar um projeto, um caso, em um pôster, né? Organizar, sistematizar. E outra vez conta como currículo, claro que dessa vez menos do que uma publicação indexada, mas conta como um currículo, a apresentação em pôster. E, por último, importante, é o networking gerado no evento mesmo. É o principal, né? Por último, é o principal. Tudo do evento acaba sendo potencializado quando você está participando dele, né? Com certeza. Seja pôster, seja apresentação, a experiência é completamente diferente. Pelo menos, para mim, é completamente diferente, né? Eu acho que o Amor também um congresso que você vai para ficar assistindo aula, e um congresso que você vai, nem que seja um dos dias que você vai apresentar um trabalho, são vivências completamente diferentes. Sim. Então, é muito bom. Vou puxar agora de liga acadêmica, né? Que, Perfeito. assim, tem uma diferença também de você receber prêmio ou não na pontuação. Então, tem uma diferença de pontuação, eu não acho que é muito grande, mas... A pontuação, ela depende, na verdade, depende do tamanho do congresso. Então, só para explicar para quem ainda não foi a um congresso ou foi a um, tem níveis de congresso. Então, tem um congresso internacional, que tem um peso maior. Tem um congresso nacional,
tem congresso regional, que é geralmente é uma jornada de sociedade, ou enfim, uma coisa menor, tem essa escala. E quando você ganha um prêmio, naquela apresentação, você ganha um ponto a mais. Tá? Aí, Liga Acadêmica. Então, você tem duas formas de pontuar, né, na Liga Acadêmica. Além da organização de eventos que estão envolvidos nisso, né, que é a organização de eventos acadêmicos da Liga, você vai ganhar como diretor, né, organizador da Liga, ou como membro ligante. Você ganha mais pontos como diretor, tem que ter um mínimo de 1 ano, né, se eu não me engano, de participação. E de ligante também, eu acho que aí o ligante é mais. Ligante pode ser 2 anos, que aí pontua 2 pontos, ou se for 1 ano, pontua 1 ponto. 1 ponto. Então, Liga Acadêmica, assim, a gente vai acabar gravando um episódio sobre ligas acadêmicas, né? Eu tenho muita história com a Lan, que o Amon também. Uhum. Pra mim foi, assim, um fator de mudança total para o rumo da minha faculdade. Foi onde eu conheci as pessoas que me proporcionaram estágios, interações com outras pessoas que me potenciaram mais coisas. Então, assim, não vou me estender muito, porque a gente vai ter um episódio sobre isso, mas, na minha opinião, Liga Acadêmica foi uma parte essencial para a minha formação e segue sendo uma parte essencial na minha formação. Eu só quero acrescentar uma coisa, acho que a Liga Acadêmica é muito importante pra gente. É porque a gente decidiu, sabia mais ou menos o que a gente queria. Mas para uma pessoa que está fascinada com tudo, a Liga Acadêmica é uma baita entrada, é uma porta de entrada para entender a fundo aquela especialidade. Porque, por exemplo, na nossa faculdade de medicina a gente tem aulas teóricas de ortopedia, mas a gente não roda no serviço de ortopedia. Então, para você ter um contato maior, ter um contato com um profissional, poder acompanhar a Liga Acadêmica é uma porta de entrada. Isso eu acho que é muito importante. Você participar, entendeu? Tem interesse porque você vai ser médico, provavelmente especialista, e você tem que conhecer as especialidades e nem tudo a faculdade te oferece de mão beijada. Então a Liga eu enxergo como uma porta de entrada, assim, aproxima você daquela especialidade, né? Então, digamos que você está dividido entre cirurgia geral e ortopedia. Quando você entra nessas ligas, muitas vezes você tem chance de fazer uma atividade de extensão que vai envolver participação em ambulatório, que vai envolver interação com professores, né? Você vai poder perguntar para eles como é a rotina deles. Então, querendo ou não, você vai se inserir, mesmo que de forma mínima, naquele mundo, e isso vai com certeza te dar mais substrato, né, para poder decidir, te orientar na sua decisão de especialidade. A gente também vai gravar um episódio sobre como escolher, né, a sua especialidade, como que a gente fez a nossa decisão, ou está fazendo, e formas que a gente, no nosso brainstorm, pensa que possam ajudar. Mas acaba sendo mais ou menos isso. Próximo que eu vou puxar é de doutorado, mestrado, residência ou curso universitário. Isso é de forma decrescente, né? Então o doutorado pontua ao máximo, mestrado em segundo, residência prévia em terceiro e curso universitário em quarto lugar com menos pontos. Curso universitário seria uma pessoa que já é formada em direito, engenharia, enfim, qualquer outro curso, história, qualquer outro curso que não seja medicina. Do doutorado, a gente também vai ter um episódio sobre o MD-PhD. A gente já falou um pouquinho sobre uns vídeos rápidos na nossa página do Instagram. Mas, enfim, acabou que eu tive uma experiência muito próxima disso, né? Eu fiz a minha iniciação científica pelos 2 anos e depois praticamente emendei um ano depois. Eu fiquei com uma dúvida lendo aqui, eu não sei se você vai conseguir explicar isso ou quando a gente fala do doutorado. Tem a pós-graduação estrito sensu doutorado e tem sem ser estrito sensu. Você consegue explicar isso em... Cara, se eu te falar que eu não sei, eu já li muitos daí, mas a gente vai falar isso... Tem uma diferença de 2 pontos, né? A gente vai falar isso no episódio de MD-PhD. Mas eu acho que tem alguma questão relacionada à sua pós-graduação. Tem pós-graduação que é estrito sensu, enfim, não vou falar coisa sem saber, né? Sim. Mas a gente vai ver isso daí a fundo e ver no próximo, no outro episódio mesmo. Perdão, eu te interrompi. Não, mas foi bom. É isso. E aí, enfim, eu fiz a iniciação científica, né? Depois, eu emendei praticamente 1 ano depois já o MD-PhD. Então, para mim, a minha experiência de benefício... Assim, eu acho que não é uma obrigação de todo mundo, né? Fazer doutorado, fazer mestrado, ou muito menos ter uma residência prévia, isso acaba sendo da vida de cada pessoa. Mas, no meu caso, eu tenho vontade de seguir uma carreira acadêmica, né? Eu acho legal a ideia de dar aula, de participar desse meio universitário. Então, por isso que já foi como um planejamento, né, futuro, um planejamento de carreira que todo mundo tem que ter,
foi algo que eu pensei, que me atraiu, que eu gosto, né, de pesquisa, de tudo de método científico, e foi algo que fez sentido para mim. Por Amon, no momento não fez sentido para ele, pode ser que daqui a 10 anos Mas faça, eu pode ser que penso não em faça. fazer futuramente. E não existe eu gabarito, enxergo né? essa importância, sim. Então, com certeza é um diferencial. Não é um diferencial essencial, né? Tem outras formas de você se diferenciar, e você vai ser tão excelente quanto, mas é uma forma de você vai pontuar, né? Mas obviamente eu não estou fazendo doutorado para pontuar na residência. Estou fazendo doutorado por outros motivos e que por acaso vai pontuar caso eu faça a prova da USP ou de outros editais que cobrem isso. Outra questão agora de aprimoramento profissional, né? Aham. Então pode ser, tem duas categorias. Aprimoramento profissional, que seria de, por exemplo, curso de eletro, ultrassonografia, que seriam mais assim complementares, né? E os de life support, né? Que seria o avançado, a O CLS, ACLS, ATLS o PAUS de pediatria, e o BLS, o e tem BLS, vários outros também. PHTLS. SAVIC, né? E aí, esses são basicamente cursos que, enfim, ao longo da faculdade vocês vão ficar sabendo, a gente não vai se estender também sobre isso, mas que você geralmente faz no ponto que você está se formando, ou um pouquinho antes ou depois de se formar, e que muitos hospitais, né, cobram que você tenha alguns desses certificados. E são cursos assim, eu já assisti algumas aulas do ACLS, do ATLS, são cursos bem direcionados para a sua prática do dia a dia. Então, geralmente no Brasil a gente é médico, forma médico generalista e trabalha na porta de emergência ou verde, amarelo, vermelho, né? E você tem que ter na cabeça como é que faz uma RCP, tem que ter bem dominado. Chega um trauma, o que você vai fazer? É como impossível é que faz você assim, seguir a carreira médica e não se expor às coisas que o ATLS, a CLS, o PAUS, o BLS, tudo vão te oferecer. E isso eu acho uma coisa essencial. Para mim, eu acredito ser uma coisa essencial para o formatura. Todo mundo, né? Não por causa da pontuação, mas para a sua prática médica. Sim. Na minha cabeça é essencial. Perfeito. E aí puxei a mão. Aí o próximo é sobre trabalho voluntário social. Então, tem duas categorias, uma que é maior que 96 horas e a outra entre 48 e 96 horas. Eu tive uma experiência muito rica de trabalhos voluntários, eu consigo citar dois aqui. Um foi de ser professor voluntário do cursinho popular que a gente tem na UFRJ. Eu fui professor de geografia, porque na época do colégio eu gostava muito, e foi muito prazeroso. Inclusive tem uma aluna que era muito esforçada, ela conversava comigo depois da aula, que hoje também é estudante de medicina, Cara, está no legal, cara. terceiro ano lá da UERJ. Então muito ela legal. manda muito bem, super merecido, e ela estudou pelo cursinho popular da UFRJ. Isso legal, dá muito orgulho. Muito legal, assim. muito legal. Você vê e fala, óbvio que eu não contribuí muito para ela não, mas o fato de poder ter dado aula, e ela pedir conselhos para mim, depois eu ver tipo, ela no intermédio, assim, foi muito legal. E a segunda coisa, segundo projeto voluntário que eu participei, que me enriqueceu muito, foi um projeto que eu fui na Amazônia no passado. Eu lembro disso. A gente atendeu comunidades ribeirinhas, foi eu e mais 2 amigos da faculdade e uma equipe médica e odontológica. E aquilo muda muito a sua perspectiva de vida, sabe? Eu nasci em São Paulo, faço faculdade aqui no Rio, a gente está acostumado com grandes centros, e quando você sai de uma área que é muito vulnerável, não tem nada, você enxerga a vida com outros olhos, fala, opa, você valoriza certas coisas que você não valorizaria se você ficar preso à sua rotina. Então acho que trabalho voluntário, você não é voluntário, você ganha muito mais do que dá, certo? Então, para mim foi muito importante. Eu acabei fazendo até um trabalho voluntário também, que eu acho que é todo último domingo do mês, tem lá perto pelo centro, né? Eu não sei se é na Candelária, eu não lembro agora, foi muito no início da faculdade. Assim que a pandemia acabou, eu participei disso, né? E aí que você preenche um forms, você chega e você passa basicamente a manhã e a tarde atendendo moradores de rua. Olha, então você atende o Médicos do Mundo? Eu acho que é esse daí. Eu acho que é todo último domingo, o primeiro domingo do mês. E aí, assim, é muito acessível, super tranquilo de participar. É muito legal, especialmente para o pessoal de período mais baixo, porque você vai ter que colher uma anamnese. Eu tive que fazer exame físico sem saber, assim, eu tinha uma pessoa do 6º ou 7º período junto comigo, e ele foi quem
foi me orientando, assim, foi bem legal pra mim. E, assim, foi muito engraçado, porque... E até uma história engraçada, eu vou falar muito rápido. Eu tive que atender uma paciente surda-muda. Difícil. Difícil. E ela não conseguia entender direito, assim, não sabia a linguagem, eu não sei como ela vivia, assim, né? Mas ela não sabia falar linguagem de sinal e não sabia fazer leitura labial. Nossa. Então foi muito difícil. Ela só apontando, tava com uma dor na barriga. Depois a gente, pelo exame físico, identificou um mioma. Caramba. Que ela ficava de fralda porque sempre sangrava muito. Olha e só. aí, pois é, a gente conseguiu extrair, assim, informação dela. E aí foi muito desafiador e muito legal. Eu acho que é uma boa experiência, assim, Sim. né? A gente sai um pouco das portas da faculdade. Sai da zona de conforto, né? Isso é... Eu acho muito legal. Acho que você ganha muito fazendo isso. A próxima é representação estudantil, sem ser liga acadêmica. Então aqui a gente tem uma lista de coisas que você pode participar. E eu acho que essa lista, para ser bem honesto, é muito do seu perfil. Eu sempre, quando eu tô com os calouros, assim, em M1, que a gente tá naquele papo descontraído no bar, eu falo assim, ó, vocês entraram na faculdade, participem das coisas da faculdade. Aí eles, não, mas a gente participa do quê? Aí eu falei, isso é muito pessoal, porque cada um vai se sentir mais pertencente assim, né? a um grupo. E aí eu vou citar aqui, porque eu acho que são grupos, às vezes, meio distintos. Então, tem o centro acadêmico ou o diretório acadêmico, depende da sua faculdade, qual que é o nome. Colegiado. Tem representante discente de turma, então, representante de turma. Diretórios regionais ou nacionais, né? A gente na nossa faculdade tem a IFMSA, por exemplo. Tem de departamento científico, na nossa faculdade não tem departamento científico, mas eu sei que outras faculdades têm. Atlética e times dentro da atlética, equipes esportivas. Então, tipo assim, tem um leque muito grande. Eu acho que é quase inevitável você não participar de nada disso, né? Tipo, E você, como calouro, é uma oportunidade de você entrar em algum desses e se enturmar naquilo e aquilo. E a partir daquilo você vai entender a faculdade. Porque muitas vezes quando você só convive com pessoas da sua turma, você não tem um panorama, tipo, da pessoa que está no internato, no clínico e no básico. Sim. Aonde eu entendi isso foi quando eu participei, logo quando eu entrei na faculdade, já entrei na Atlética, na diretoria da Atlética. Verdade. E lá tinha um pessoal que estava no último período, tinha um pessoal que estava não sei o que, e todo mundo junto organizando alguma coisa. Então é muito rico essa experiência de você participar. Como eu disse, vai do seu perfil, mas entre em alguma dessas, certo? Vale muito a pena. Principalmente por você conhecer pessoas, né? Exatamente esse último ponto, porque você conhecer pessoas de períodos diferentes, né? Sim. Acabou que eu dessas atividades que eu fiz foi o esporte, né? Que eu jogo pelo time de basquete. E, pô, foi muito legal pra mim. Hoje em dia eu tenho contato até hoje com o pessoal que já formou. Assim, pô, assim, é fenomenal. Não só pela qualidade de vida, né? Que você ganha, aprender um esporte ou continuar jogando um esporte que você já jogava. E essa interação entre as diferentes gerações é muito legal. E pontua, né? Pontua. Melhor coisa do mundo. Pontua, né? Você fica, assim, no caso do esporte, fica mais saudável. É uma válvula de escape da sua rotina acadêmica. Então, eu acho que essa é uma atividade extracurricular que é obrigatória fazer alguma. Se não é uma pessoa muito esportiva, competitiva, entra no diretório acadêmico, né, participe daquelas reuniões, converse com o reitor, enfim, tem muitas atividades interessantes nesse ponto. E por último também, que é uma extensão de tudo isso que eu falei agora, das representações estudantis, ele coloca aqui como atividade de aprimoramento humano e da coletividade. E aí tem 2 itens aqui, atividades culturais, então você fazer artes plásticas, artes cênicas, um clube do livro, aula de gastronomia, aula de cerâmica, ou qualquer coisa cultural, conta como ponto, que realmente é uma válvula de escape que você... um médico equilibrado tem que ser uma pessoa equilibrada, porque quem só sabe medicina, nem medicina sabe, né? E a atividade física, ele pontua também academia, natação, futebol, handebol, outros esportes. E cursos, né, também, eu lembro que a gente falou. De informática, finanças. Exato.
qualquer coisa que não seja relacionada à área da saúde tem certificado, né? Tem Acho certificado. que É pro ótimo, equilíbrio tá? de vida, assim. O Exatamente. médico não é só médico, ele é uma pessoa. E a atividade física eu acho que é muito importante porque é uma recomendação que a gente, em consultas ambulatoriais e até cirúrgicas, a gente sempre fala. Está fazendo atividade física porque a gente sabe que a atividade física melhora muito a qualidade de vida de todos os pacientes. E a gente fala isso todo dia na nossa rotina e a gente está fazendo. Muitas vezes, né? Então, acho que é importante a gente ter essa mirada interna Com e certeza. pensar nisso. É isso, né? Fechamos o edital da USP. O edital completo, tempo recorde, né? Enfim, é isso. Eu acho que, enfim, gostei de agradecer mais uma vez. Então, não temos alguma coisa Não, eu só acho que só concluiria esse episódio destacando o quão é importante as atividades curriculares, quanto foi importante para mim e para o Thiago a realização dessas atividades complementares e como isso tornou a nossa jornada profissional, pessoal, muito mais rica. Se você é uma pessoa que valoriza muito, tanto é que aqui, quando você vê o currículo, perceba que ele nem colocou, antes tinha, acho que um ano atrás tinha o CR, né, a sua nota. Sim, Agora nem isso tem mais, ou seja, eles valorizam muito mais as outras coisas fazer que você academia fez do que o próprio CR. do que a nota que você está tirando na faculdade. Óbvio, eu estou falando de um edital específico. Outros, eu não garanto que o CR não vai importar. Mas muitas vezes a gente entra com uma mentalidade de vestibular, de colégio, de tirar nota, e acaba se fechando para as outras oportunidades incríveis que a gente tem na faculdade. Exato. Acho que é muito dessa frase que o Amon falou, né? Que quem só sabe de medicina nem de medicina sabe. A gente não está fazendo a faculdade só para formar como médico. No momento que a gente vai ajudar outras pessoas, que a gente vai trabalhar fornecendo saúde, né, e apoio às outras pessoas, querendo ou não é isso, a gente precisa estar o máximo possível também completo conosco. Senão a gente vai acabar tratando as outras pessoas mal, a gente vai ser assim todos esses exemplos que a gente vê na televisão e próprios exemplos pessoais. Todo mundo já foi alguma vez na vida tratado por algum médico, o médico foi meio grosseiro, assim, sabe? Então, eu acho que pelo menos eu puxo para mim muito como obrigação, né, de estar na minha melhor forma física, interpessoal, né, e psicológica para poder fornecer o melhor atendimento para o paciente que eu estiver atendendo. E as atividades complementares são uma peça-chave para isso, né? E também é divertido, né? Pô, faz parte. Aí a gente está para aprender, tá para poder se expor a atividades que nos tiram da nossa zona de conforto. E, como o Amon falou, para a gente foi completamente transformador, né? Realizar o máximo de atividades complementares possíveis durante a nossa formação acadêmica. E que não faz a gente perder o conteúdo, né? Em um momento eu acho que eu fiquei com o estudo prejudicado por causa dessas atividades complementares. Pelo contrário, me motivou a estudar muito mais, né? Sim. E é isso. Então, gostaria de agradecer a todos vocês que ficaram até o final. Não se esqueçam de se inscrever no nosso canal do YouTube, no Spotify, de deixar o like, comentem, podem comentar nossas publicações, né? Qualquer coisa que seja com dúvidas. A gente está com o nosso objetivo de tentar juntar aí um banco de dúvidas e talvez até gravar mesmo um vídeo só respondendo, né, essas dúvidas. Então a gente precisa dessa interação com vocês. E é isso. Tá bom? A gente se vê no próximo episódio. Segue lá no Instagram também. Isso aí. Até a próxima. Valeu, galera. Até.